À meia-noite, o vaqueiro desvendou um segredo emocionante que mudaria sua vida para sempre. A lua brilhava intensamente, iluminando os campos secos e criando sombras dançantes ao redor da pequena fazenda de Zé. O calor do dia havia se dissipado, mas a sensação de urgência pulsava em seu coração. Enquanto cuidava do gado sob o céu estrelado, um zumbido inexplicável invadia sua mente. Não era apenas o canto das cigarras, mas uma intimidação sutil de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Foi nesse clima de mistério que Zé se deparou com uma caixa de ferramentas empoeirada, esquecida no fundo do alpendre. Quando abriu a tampa, uma brisa gelada percorreu suas costas, como se o passado estivesse se manifestando. No fundo da caixa, um caderno surrado se destacou, chamando sua atenção. As páginas amareladas estavam repletas de anotações, algumas em traços apressados, outras como se fossem lágrimas de um vaqueiro que habitava em sua linhagem. O coração de Zé disparou. Era o diário de seu avô. O que ele leu em seguida fez sua alma tremer. Histórias de um ancestral famoso, um vaqueiro injustamente acusado de um crime que manchou seu nome. Aquela injustiça pairava sobre os ombros da família de Zé como uma sombra, e o jovem vaqueiro sentiu que a verdade precisava ser resgatada. Mas como? O medo de ser só mais um na rotina da fazenda o atacou. Seria o mesmo vaqueiro sem esperanças que sua família esperava que ele fosse? À medida que Zé se aprofundava nas páginas do caderno, a chama da determinação começou a queimar dentro dele. Seus dias de competição de vaquejada estavam chegando, e ele sabia que aquela era a sua chance de não apenas vencer, mas de reescrever a história da família. Cada competição com seu cavalo, cada controle do gado, tornava-se uma dança entre passado e presente. Ele poderia ser o herói que sua família precisava, mas a ideia de enfrentar as pessoas que torciam contra ele deixava seu coração pesado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do evento se aproximava e Zé sentia o peso das expectativas. Ele sabia que teria que enfrentar não apenas seus concorrentes, mas também fantasmas do passado, sombras que não queriam que a verdade emergisse. Cada passo dado levava o jovem vaqueiro a se perguntar: e se eu falhar? Mas a cada equino que montava, a cada laço que arremessava, uma confiança desconhecida emergia. Entretanto, ele não estava sozinho. Ele sentia a energia do povoado, que aguardava ansioso para ver se o filho do vaqueiro injustiçado seria capaz de reescrever a narrativa da família. O momento decisivo se aproximava, enquanto Zé observava a pista da vaquejada se iluminando sob as luzes dos holofotes. Sua respiração se acelerava e ele finalmente percebeu que estava prestes a mudar não apenas o seu destino, mas também o legado que seu avô havia deixado para trás. Com um futuro incerto diante de si e as estrelas como testemunhas, ele fechou os olhos e fez um pedido silencioso ao universo. Seria ele forte o suficiente para encarar a verdadeira justiça? O sol raiou timidamente na manhã do grande dia. Os primeiros raios reluzentes projetavam um brilho suave sobre as colinas, enquanto Zé se preparava para a vaquejada. O cheiro da terra úmida misturava-se com a expectativa no ar. Ele havia dormido mal. A mente estava povoada por pensamentos que não o deixavam em paz, mas também por uma determinação renovada. Era hora de lutar pelo que era justo. As vozes do povoado ecoavam como um coro à sua volta, animadas e repletas de expectativa. A arena estava cheia, o povo aplaudia, torcia e a atmosfera estava carregada de uma energia vibrante. Cada rosto que avistava parecia uma lembrança de sua infância, uma lembrança do avô que sempre lhe contava histórias ao pé da fogueira. Zé se sentia envolvido por esse legado, como se em cada olhada, em cada sorriso, houvesse um pedido silencioso. Faz isso por nós. Quando subiu no lombo de seu cavalo, um ponto de vista diferente surgiu. A sensação de liberdade foi intensa, como se aquele momento pertencesse a ele e ao seu avô ao mesmo tempo. A música da vaquejada começou a tocar, e os tambores pulsavam como seu coração.
Ele não estava lá apenas para competir. Ele estava ali para resgatar uma história, para fazer justiça. Assim que a bandeira foi erguida, um grito encheu a arena, e Zé sentiu a adrenalina correr como um rio furioso. Num piscar de olhos, ele estava no meio da ação. As vaqueiras e vaqueiros rodeavam a pista, todos buscando a glória e a vencida da competição. Seu laço cortava o ar, a poeira subia e o som de cascos apressados ecoavam em seus ouvidos. A cada movimento, Zé sentia a presença de seu avô, guiando-o com um toque invisível. Ele sabia que não estava apenas escrevendo a sua história, mas também a de um homem que carregou injustamente o fardo do desgosto. Mas as nuvens escuras não estavam muito longe. Entre os concorrentes, havia aqueles que sempre desconfiaram dele, que desejavam vê-lo falhar. Um deles, Renan, um antigo rival, era uma figura sombria que o vigiava de perto. Uma tensão formou-se no ar quando Zé notou seu olhar penetrante e desafiador. Ele poderia sentir o peso dessa rivalidade ardente, pulsando entre eles como um fio de nuvem prestes a desabar. Na última volta, quando tudo parecia encaminhar-se a um clímax, Zé se viu em um dilema. O que fazer quando a vitória estava ao seu alcance? Ele poderia deixar a raiva e o desejo de vingança dominá-lo, ou poderia ter a coragem de mostrar que ele era mais do que um simples vaqueiro, que ele era parte da história que precisava ser contada. Com o cavalo galopando, decidiu não olhar para os lados. Ele focou no que realmente importava, o abraço caloroso de sua família ao final da competição. Chegou o momento decisivo. O público prendeu a respiração enquanto Zé se preparava para a última manobra. As batidas do coração pareciam orquestras em sua cabeça. Ele puxou as rédeas com força e fez o movimento. E tudo se tornou um borrão entre luz e poeira. Mas ao final, o que seria mais importante? A vitória ou o legado que apenas começava a ser reescrito? E quando a poeira assentar, a verdadeira justiça afinal viria à luz? Tudo estava em jogo, e o futuro de sua família dependia desse único instante. O som de aplausos e gritos ia se dissipando, mas Zé sentia que a verdadeira competição ainda estava longe de acabar. Ao puxar as rédeas e realizar a manobra final, uma sensação de euforia tomou conta dele, mas esse caloroso sentimento logo foi interrompido por um choque de realidade. Quando a poeira assentou, ele percebeu um movimento inesperado entre o público. Renan, com expressão desafiadora, estava a poucos passos, medindo Zé com um olhar que transparecia tanto raiva quanto admiração. O silêncio antes da vitória era carregado, e a tensão pareceu estalar no ar como os raios de uma tempestade prestes a eclodir. Zé desceu de seu cavalo, ofegante, sentindo a adrenalina escoar por suas veias. A certeza de que a vitória era apenas um aspecto de sua luta se firmava em seu coração. Ele se aproximou de Renan, um impulso incontrolável o levou a querer entender o que realmente movia o seu rival. O confronto direto o fez parar. O que a provocação brotava por trás daquela fúria? Você pode ter vencido, mas sabe que essa não é a verdadeira disputa. Renan cuspiu as palavras com um veneno que parecia pulsar entre eles. Zé não se deixou abalar. Olhou nos olhos do rival e percebeu a fragilidade escondida atrás daquela máscara de bravura. Mais do que uma concorrência, havia um passado doloroso que os ligava. Um fio invisível de rivalidade alimentada por mágoas antigas. Zé respirou fundo e tomou a iniciativa. O que você tanto quer, Renan? A vitória ou a paz? Ele sentia que aquela conversa era imprescindível, um impasse em que ambos precisavam se encontrar. O público, ainda em êxtase, escutava em um silêncio tenso. Renan hesitou, seu olhar se suavizando momentaneamente. Zé não conseguia entender. O que havia alterado a expressão de seu rival? Seria medo ou talvez arrependimento? O vaqueiro estava ali, frente a frente com a verdade que poucos se atreviam a reconhecer. Enquanto isso, as vozes da sua família começaram a ecoar dentro dele, lembrando do avô e de seus ensinamentos sobre perdão e compreensão. Era hora de avançar para um novo capítulo. Eu luto por minha família e por todos que amam a vaquejada. Você não precisa ser seu próprio inimigo, Renan. Podemos fazer isso juntos. A tensão no ar se dissipou lentamente e, para a surpresa de todos, Renan pareceu se abrir para a conversa. As emoções se misturavam, refletindo em cada olhar ao redor.
A verdade é que por trás de toda competição, muitas vezes, há feridas abertas esperando para serem curadas. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um grito repentino cortou a arena. Ele não pode vencer. A justiça não será feita assim. Um homem alto e robusto, que Zé reconheceu como um dos antigos amigos de Renan, surgiu no meio da multidão, alimentando chamas da rivalidade em vez de apagá-las. Zé olhou para Renan, agora com um semblante fechado e preocupado, e tudo o que havia conquistado parecia balançar à beira de um abismo. O tempo havia se congelado, o futuro da vaquejada, assim como suas esperanças, estavam pendurados em uma corda delicada. O que Zé faria agora? Ele poderia abrir mão de sua luta por justiça ou se erguer contra a opressão que o cercava, não apenas por si, mas por todos que ali se reuniam. O coração pulsava, a vida e a história daquele lugar dependiam do próximo passo que ele daria. Enquanto a multidão começava a murmurar, a pergunta permanecia no ar. Qual seria a decisão de Zé nesse instante crítico? A noite estava longe de terminar. O clima na arena havia mudado drasticamente. O grito ecoou nas orelhas de Zé como um trovão, e a multidão, antes em festa, agora parecia uma barragem prestes a se romper. Ele sentiu os olhares alheios pesando sobre seus ombros, como se esperassem que ele fosse o herói da história. Mas aquela pressão era sufocante. Renan, ao lado dele, parecia ter voltado a si, o semblante novamente carregado de ressentimento. O homem que havia surgido, com seu olhar raivoso e gestos amplos, representava o que Zé tentava evitar, a escalada de mágoas que os prendia a um ciclo sem fim. Quem é ele? Zé perguntou, lançando uma rápida olhada para Renan, buscando no semblante do rival sempre em conflito algum sinal de esclarecimento. Um personagem do meu passado, Renan respondeu, a voz embargada. Ele não entende. Para ele, perder é um desonor. Zé respirou profundamente, tocando a própria história. Todos ali carregavam bagagens diferentes, e o que parecia uma disputa pessoal também era a luta de uma comunidade que se dividia entre o amor pela tradição e a busca por um futuro melhor. Ele precisaria desvendar o que realmente movia todos aqueles que tivessem algo a dizer naquela disputa. Renan, se você quer, eu também quero entender. A sinceridade nas palavras de Zé fez o silêncio se aprofundar ainda mais ao redor. Mas o amigo de Renan não parecia disposto a ceder. Ele se aproximou, os músculos tensos, e disparou. Justiça! Essa palhaçada que você chama de vitória não é nada. Zé sentiu a raiva em seu peito, mas decidiu não se deixar contaminar. Em vez disso, olhou para o homem raivoso e disse: Eu não vim aqui para ser um inimigo. Estou lutando pelo que é mais importante, e isso não envolve derrotar ninguém. Os murmúrios ao redor começaram a se agitar, palavras de apoio e ceticismo se misturando no ar, enquanto os olhares da multidão mudavam a cada frase. Zé não era apenas um vaqueiro agora, ele era um símbolo, um porta-voz de algo muito maior que ele mesmo. Se Renan quisesse, poderiam trabalhar juntos para mudar a narrativa. O clima, carregado de tensão, estava prestes a se romper de novo. Renan, com os punhos cerrados, observou o amigo com uma intensidade que parecia prestar contas a um passado em que eles poderiam ter sido aliados. Mas as cicatrizes eram profundas, e o caminho mais fácil seria seguir o ciclo de rivalidade que sempre existiu entre eles. Escute, Renan. Zé precisou ser firme, lançando-lhe um olhar intenso. Deixe para lá. A gente precisa achar um jeito de sair dessa. Podemos fazer a vaquejada ser maior que nós mesmos. Nesse momento, a multidão ficou em um silêncio absoluto. O desafio estava exposto. O que cada um deles estava disposto a sacrificar para criar um futuro em vez de perpetuar um passado sombrio? Renan hesitou, os músculos relaxando lentamente, mas Zé poderia sentir que a batalha interna ainda se desenrolava bem ali, bem na frente dele. O tempo parecia escorregar entre os dedos enquanto todos aguardavam a resposta dele. Então, como se o universo tivesse ouvido suas súplicas, Renan olhou para Zé e, por um breve momento, a máscara de raiva se quebrou. Você não tem ideia do que isso tudo representa para mim, Zé.
E nesse instante, Zé percebeu que precisavam confrontar juntos não apenas a rivalidade, mas também o passado que os assombrava. A multidão começou a murmurar novamente, mas agora era diferente. As mágoas pareciam mais palpáveis, e uma nova esperança começou a se formar entre eles, como um sol nascendo após uma tempestade. Mas antes que pudessem avançar, um novo som cortou o ar. Alguém gritou por mudança, mas também exigindo retribuição. O que estava em jogo agora não era apenas uma competição, mas a verdadeira essência da comunidade e suas crenças. E enquanto Zé olhava para Renan, a oração silenciosa que lhe brotava do peito, apenas um desejo se alçou. Será que o futuro ainda poderia ser moldado por mãos dispostas a criar um espaço de perdão? Enquanto a multidão olhava fixamente, o próximo capítulo estava prestes a ser escrito, mas a caneta permanecia na mão de Renan. O que ele escolheria agora? Renan olhou para Zé com os olhos marejados. A luta interna que travava evidente. Ele viu nos rostos da multidão não apenas rivais, mas amigos, familiares, pessoas que conhecia desde sempre. O peso das expectativas e das tradições que carregava nas costas, como um manto pesado, começava a se dissipar. Você realmente quer entender? Questionou Renan com voz firme, cabeça erguida. Então escuta. A multidão se inclinou levemente para a frente, como se fosse um fôlego coletivo, esperando a resposta que poderia redefinir tudo. Zé não moveu os olhos, concentrando-se na sinceridade que pulsava da voz do amigo. Eu cresci ouvindo que perder era uma vergonha, que a vaquejada era tudo o que tínhamos e que uma derrota significava ser desonrado. Eu só queria preservar a honra da minha família, Zé. É assim que sempre foi. Zé sentiu o coração apertar. Ele percebeu que não se tratava só de uma competição. Era mais que isso. Era sobre trazer à tona um legado repleto de dores e glórias, algo que ecoava em cada canto daquela arena. E ele estava ali, não como um opositor, mas como um aliado. Renan, eu entendo. As palavras de Zé saíram com fervor, deixando claro que ele queria se conectar com Renan além da rivalidade. Todo mundo quer vencer. Mas o que estamos fazendo aqui hoje é algo que pode transcender o que sempre fizemos. Você não precisa carregar isso sozinho. A tensão na arena se transformava. Vozes começaram a se unir e pequenos gritos de apoio emergiam entre os espectadores. Era como um instinto coletivo de que talvez a mudança pudesse acontecer. Renan balançou a cabeça, ainda lutando contra suas próprias emoções. Ele hesitou novamente, e essa hesitação parecia estender-se como um eco entre as paredes da arena. Você fala como se soubesse. Sua voz vacilou. Você sabe qual é o risco? Se eu abrir mão do que sempre acreditei, o que sobra para mim? Zé deu um passo à frente, a respiração tensa, mas firme. Ele podia sentir a energia da multidão o envolvendo, pulsando como um tambor. Sobra um futuro, Renan. Um futuro que nós dois podemos construir. Não precisamos ser prisioneiros do passado. Vamos dar um novo significado à vaquejada, à união da nossa comunidade em vez da competição. A multidão finalmente começou a se agitar. Fuiçaram-se murmúrios, inquietação e novas vozes brotando como flores numa terra ressecada. O futuro estava ao alcance, mas apenas se Renan aceitasse a mão estendida de Zé. Renan olhou fixamente nos olhos de Zé, e nesta troca de olhares, eles começaram a entender que a luta não estava apenas no presente, mas que o que podiam fazer agora ecoaria por gerações. A arena tornou-se um campo de batalha emocional, onde cada um buscava a unidade, o perdão e a esperança. E no instante em que Renan respirou fundo, seu semblante começou a se suavizar. Mas antes que ele pudesse liberar suas palavras, um estrondo surgiu da multidão à distância. Algo inesperado começava a acontecer, um tumulto se formando, e um novo grito ecoou. São os cavalos! Olhos se voltaram para o horizonte em busca da origem do som. A plateia, agora inquieta, pressentia algo maior se aproximar. O que aconteceria em seguida poderia mudar tudo o que eles acreditavam sobre a vaquejada e suas tradições. E enquanto Renan e Zé trocavam olhares carregados de sentimentos, uma nova pergunta pairou no ar. Conseguiriam eles transformar o medo em força e encontrar uma nova verdade juntos, mesmo diante do inesperado?
O som de cascos batendo no chão reverberou como um tambor na arena, intensificando a tensão palpável no ar. Renan e Zé, ainda imersos naquele diálogo que poderia mudar seus destinos, viraram-se em direção à origem do barulho. Uma nuvem de poeira se ergueu no horizonte e logo surgiram os primeiros contornos dos cavalos, galopando em uma velocidade assustadora. As expressões na multidão eram um misto de pura adrenalina e receio. Renan sentiu seu coração acelerar. Aqueles animais corriam com uma liberdade que ele mesmo desejava. A vaquejada, que até então era um símbolo de pressão e honra, agora parecia um cenário de possibilidades. Ele viu os olhos de Zé brilhando, um vislumbre de esperança em meio ao tumulto. O quê? O que está acontecendo? A voz de Renan tremia, não mais pela insegurança que tinha antes, mas pela urgência do momento. Não sei, mas talvez seja o que precisávamos. Zé gritou, suas palavras perdidas no clamor dos espectadores enlouquecidos pela cena que se desenrolava. Os cavalos se aproximavam rapidamente. Entre eles, Renan reconheceu um animal que lhe era familiar. Um cavalo negro de pelagem lustrosa que havia pertencido ao seu avô e que estava desaparecido há meses. "É o Tormenta!" ele exclamou, as emoções fervilhando dentro dele. "Como é que ele está aqui?" E naquela fração de segundo, as lembranças invadiram sua mente. Ele viu seu avô, empurrando-o a aprender tudo sobre a vaquejada e sobre a lidar com aqueles animais majestosos. O cavalo não era apenas parte de sua família, era também um símbolo de conexão, um elo que o ligava às suas raízes. Os gritos da multidão aumentavam, a empolgação se mesclando com a confusão. A vaquejada estava prestes a acontecer de forma totalmente diferente. Ao invés de uma disputa de força, aquele momento se tornava uma dança, uma comunhão entre homem e animal. Renan sentiu que era agora ou nunca. "Zé, precisa me ajudar", ele disse, a determinação tomando conta. "Vamos trazê-lo de volta." Zé assentiu, os olhos brilhando com a mesma paixão. Apesar da adrenalina, havia algo mais profundo, uma nova união brotando ali. Com um movimento, Zé puxou Renan em direção à beira da arena, onde o cavalo estava prestes a passar. Tormenta galopou com força, e quando chegou perto, Renan estendeu a mão. O instinto tomou conta dele. Era como se o cavalo estivesse ciente daquela busca desesperada. Renan e Tormenta trocaram um olhar que falava mais que 1000 palavras. Os cascos quase pararam no chão de terra batida, e a multidão respirou em uníssono. Renan segurou firme na crina do animal e puxou-o para mais perto. O sentimento de liberdade e pertença explodiu em seu peito. "Vamos, amigo", ele sussurrou com emoção. "Vamos juntos." A conexão que se formou ali, diante da multidão atenta, fez ecoar um espírito transformador. A arena, que estava prestes a ser palco de uma competição entre homens, agora se tornara um símbolo de união. Um espaço para celebrar a liberdade, a verdade e a força da comunidade. E enquanto ele controlava a tormenta com graciosidade, a atmosfera na arena se transformou. Gritos de alegria se misturaram a aplausos e Renan percebeu que não era apenas um retorno, mas uma nova maneira de ver a vaquejada. Mas no meio daquela celebração, um novo ruído cortou a energia pulsante da arena. Um homem surgiu com um semblante grave e uma expressão de preocupação. Ele apontou para o céu, e as palavras que vieram em seguida deixaram todos em choque. "Olhem, algo se aproxima." O olhar da multidão seguiu o dedo do homem, e a expectativa cresceu como uma tempestade. O que era aquilo? E como isso iria impactar tudo que Renan e Zé tinham acabado de conquistar? O céu, que antes estava limpo e azul, começou a escurecer de forma alarmante. As nuvens se aglomeravam, formando sombras ameaçadoras que refletiam o medo crescente da multidão. Renan folheava dentro dele uma mistura de curiosidade e apreensão. O que poderia ser tão alarmante? Tormenta, agitado, sentia a inquietação do jovem. Renan acariciou a crina do cavalo, tentando acalmá-lo, assim como tentava acalmar seu próprio coração descontrolado. O ambiente se tornara pesadamente elétrico, e cada segundo parecia se arrastar. E então surgiram os primeiros contornos no céu tempestivo. Eram aves, mas não um bando qualquer. Eram gaviões, planando em círculos, como se aguardassem um chamado que ninguém podia ouvir. Renan apertou a mão na crina de Tormenta, e algo se acendeu dentro dele, um pressentimento profundo.
O que eles estão fazendo aqui? Sussurrou Zé, enquanto o nervosismo na sua voz era evidente. A resposta já pulsava dentro do olhar atento de Renan, mas ele hesitava em vocalizar. Como poderia explicar a conexão entre aqueles pássaros e o legado de sua família? As aves pareciam se aproximar cada vez mais, e a multidão aplaudia, mas com um tom de euforia sexual misturado ao receio. Olhares confusos circulavam entre as pessoas, com alguns tentando decifrar o que estava acontecendo. O homem que havia chamado a atenção de todos, ainda com a expressão grave, começou a falar, sua voz erguida sobre o tumulto. Gaviões sempre marcaram momentos de mudança, gritou, e Renan se lembrou da história que seu avô lhe contara sobre o ciclo da vida e as lições que a natureza carrega. Era hora de algo novo, uma mudança que poderia ser dolorosa, mas que também traria um renascimento. Renan fixou o olhar em Tormenta, que agora manifestava uma calma estranha, como se sentisse na pele as rodas da história girando. E quando o homem completou, sua voz ecoando com um tom profético, ele fez a revelação. A tempestade traz consigo um aviso. Há algo que devemos enfrentar. Os olhos de Renan arregalaram. O aviso ressoava em seu íntimo, conectando os pontos de sua vida e passado. Ele conseguia sentir o pulsar das veias de sua família, como se os ancestrais estivessem sussurrando para ele. Era um chamado, um desafio. O mergulho em seus próprios medos e inseguranças começava a ser exigido. Precisamos enfrentar isso, agora. Decidiu, sentindo que aquele era um momento, mais do que apenas uma vaquejada. Era uma hora de verdade, um convite para confrontar o que estava escondido nas sombras de sua vida. O céu parecia se iluminar com relâmpagos à distância, e a multidão continha a respiração, mas dentro de Renan havia uma chama de determinação. E se não fizermos nada? Indagou Zé, visivelmente nervoso, mas Renan sabia que se ficassem parados, deixariam escapar uma oportunidade única. E essa chance não dizia respeito apenas aos cavalos ou à vaquejada, mas à própria essência de sua família. Esticou uma mão em direção ao céu carregado e, com um tom decidido, bradou: "Não vamos nos esconder. É hora de reclamar o que é nosso." Renan sentiu o apoio do público, um eco de sua própria coragem, e enquanto a tempestade se aproximava, ele percebeu que a vida, assim como o vaqueiro em seu cavalo, precisava ser conduzida com bravura, mesmo nas incertezas. Mas logo uma nova onda de eletricidade percorreu a arena. O homem que antes havia dado o aviso olhou profundamente nos olhos de Renan e sussurrou algo que congelou seu sangue. O seu destino não está apenas na vaquejada. Você carregará um fardo que você nunca poderia imaginar. E enquanto a fúria do tempo se aproximava, a inquietação de Renan crescia, deixando-o com uma pergunta impossível de ignorar. Qual fardo seria esse? Renan sentiu o coração disparar ao escutar aquelas palavras. O olhar do homem, que era uma mistura de compaixão e gravidade, parecia atravessar sua alma. As nuvens escuras avançavam sobre a arena, mas a tempestade que mais o inquietava era a que se formava dentro dele. O que ele carregava? Um fardo, mas de que tipo? As dúvidas pulsavam como um tambor ensurdecedor, enquanto Zé se aproximava preocupado. "Você tá bem, Renan?" indagou Zé, os olhos fixos no amigo, tentando ler os pensamentos que passavam velozes pela mente dele. Eu preciso entender o que isso significa." Renan respondeu, olhando para o céu, com os gaviões ainda dançando em círculos. Eles eram guias ou mensageiros? O que estariam tentando lhe dizer? Enquanto a tensão se acumulava, a multidão murmurava, a expectativa no ar quase palpável. Havia um chamado em meio ao caos, um convite à coragem. Renan decidiu que não era hora de hesitar. Se aqueles pássaros apareciam trazendo um aviso, ele tinha que decifrar o seu significado. "Eu vou descobrir o que está acontecendo", afirmou ele, a voz firme. As palavras soarão como um eco de sua determinação. Não estava mais sozinho. Os olhares da multidão estavam com ele, como se todos esperassem que ele tomasse a dianteira. Renan sentiu a energia do ambiente mudar. O vento aumentou e uma chuva fina começou a cair, rolando sobre o chão seco. O cheiro de terra molhada invadiu suas narinas, trazendo memórias de tempos passados. Era um odor familiar, que lembrava o quintal de seu avô, onde as histórias eram contadas sob a sombra da velha mangueira. "Espere, Renan!" gritou Zé, mas já era tarde. O vaqueiro segurou firme a crina de Tormenta,
e determinado deslizou para a frente. A sensação de ser observado o impulsionava e foi como se ele estivesse sendo guiado por uma força mais poderosa que ele mesmo. Renan sentiu cada batida de seu coração, cada gota de chuva que caía sobre sua pele como um estímulo. Ele se afastou da multidão e dirigiu-se para o centro da arena, onde a tempestade agora era encarada de frente. Raízes profundas estavam prestes a ser remexidas. Ele olhou para o céu carregado e com a voz elevada bradou: "Se é hora de enfrentar o passado, então que venha." A resposta do céu foi imediata. Um trovão estrondoso ecoou, e os gaviões mergulharam como se o próprio universo respondesse ao seu chamado. Renan sentia a adrenalina percorrer seu corpo, e uma intensidade pulsante tomava conta do seu ser, uma mistura de medo e excitação. Mas enquanto tudo parecia estar pronto para se desdobrar, uma figura familiar surgiu na borda da arena. Sua mãe, com seu olhar preocupado, mas de uma força indescritível. Ela abriu os braços, como se quisesse abraçar a tempestade, e um grito rasgou o ar. "Renan, não faça nada precipitado." Aquilo o fez hesitar. As palavras dela eram um aviso, uma advertência sobre os efeitos que suas ações poderiam causar. E nesse instante, algo dentro dele se quebrou. O fardo que ele poderia ter que carregar parecia mais complexo do que havia imaginado. Nesse momento, Renan teve a visão de seu avô, contando histórias ao seu lado, rindo e guiando-o. O que ele esperava que seu neto se tornasse? Era a vida o que ele desejava que Renan tivesse. Um novo raio iluminou o céu, e seu coração pulsou mais forte. Seria este o seu legado? A escolha entre seguir um caminho que já estava escrito ou forjar o seu próprio? Quase que em resposta ao seu dilema interno, um gavião planou em círculos, cravando o olhar diretamente em Renan. O significado daquela conexão parecia ir além de palavras. O peso de seu destino estava se aproximando e ele sabia, a partir de agora, não havia como voltar atrás. "O que eu faço agora?" murmurou para si mesmo, um eco perdido na tempestade que se formava. Ao mesmo tempo, uma voz dentro dele começou a sussurrar: "Você precisa descobrir a verdade." E com isso, seu coração estremeceu quando a chuva se transformou em gotas pesadas, misturando-se às suas lágrimas. O que seria da verdade que o aguardava? O que realmente significaria arcar com aquele fardo? Assim que essas perguntas o consumiram, uma nova figura apareceu, cobrindo a face com um velho chapéu de couro. Era alguém que ele não via há muito tempo. O pesadelo de sua infância também começava a se entrelaçar ali, desafiando-o a agir. Enquanto a tempestade rugia em seu auge, Renan sentiu que o verdadeiro desafio estava apenas começando e a revelação do seu passado estava à beira de eclodir. O que ele encontraria no desenrolar dessa tempestade? Renan sentiu a energia da tempestade vibrar nas palavras que ecoavam em sua mente. O homem de chapéu desgastado se aproximou, e cada passo dele parecia ensopar o chão com a história que se formava. O olhar do visitante era firme, mas havia uma tristeza envolta naquelas rugas marcadas pelo tempo. "Renan!" começou ele, a voz grave, quase abafada pelo barulho da chuva. "Você não sabe o quanto eu esperei por este momento." O jovem franziu o senho. A silhueta daquele homem o remetia a lembranças distantes, fragmentos de um passado que ele preferiria ter esquecido. A presença daquela figura, ali, em meio ao caos, despertou sentimentos mistos, um misto de curiosidade e dor. "Quem é você?" perguntou, a voz embargada pela tensão. "Eu sou seu tio, Gualter." Ele retirou o chapéu, revelando um rosto cansado, mas que ainda carregava o brilho da força. O tempo pareceu congelar. Renan passara anos sem saber sobre aquele lado da família. Gualter ficou em silêncio, parecendo absorver a intensidade do momento, enquanto a multidão olhava atenta, quase como se esperassem um espetáculo. "Mãe!" Renan virou-se rapidamente, buscando o olhar de sua mãe, que agora se aproximava. Seu coração pulsava descompassado. Como assim? Ele tinha um tio. O que mais ele não sabia sobre suas raízes? "Eu nunca quis que você soubesse sobre isso, Renan." A mãe falou, como se estivesse quebrando promessas há muito feitas. "Era para ser um segredo." "Que segredo?" Renan interrompeu, a voz subindo de tom. "O que está acontecendo aqui?" Gualter se adiantou, levantando as mãos em um gesto de paz. "Eu não estou aqui para criar confusão, meu sobrinho. Estou aqui porque você precisa saber a verdade sobre a nossa família.
O passado que você tem medo de enfrentar tem um peso que não deve carregar sozinho. As gotas grossas de chuva escorriam pelo seu rosto, transformando lágrimas em chuva, enquanto Renan buscava entender o que estava prestes a descobrir. Você não entende! Gritou ele. Ninguém me contou nada, e agora você aparece, no meio de uma tempestade, como se tudo estivesse bem. Estou aqui para te proteger, Renan, assim como seu avô fez com todos nós. Gualter disse, olhando nos olhos do jovem. Mas a verdade está à sua porta, e você precisa confrontá-la. Renan sentiu um frio na barriga. O céu, que começara carregado, agora parecia repleto de promessas e ameaças. Ele respirou fundo, tentando processar a avalanche de emoções que o atingia. Desejava entender, mas o medo o paralisava. O que você quer que eu faça? Renan murmurou, mais para si mesmo do que para Gualter. Escute o que eu tenho a dizer. Venha comigo. O tio gesticulou, gestos amplos que pareciam convidá-lo a se libertar. Às vezes, a liberdade vem da dor, mas também há força no amor que nos une. Você só precisa dar o primeiro passo. Mas antes que ele pudesse responder, o trovão furioso ribombou no céu, reverberando em seu peito. Um fogaréu de emoções misturadas. Seria isso uma armadilha? Ou um caminho que levaria à cura? A multidão, em suspense, observava cada movimento, uma ansiedade coletiva crescente. E quando Renan olhou para o céu novamente, inundado de relâmpagos, ele percebeu que já não tinha mais escolha. O destino estava ali, espreitando, e ele era o único que poderia se libertar daquele peso. Eu entendo, Renan disse com um tom mais seguro. Se há algo que eu devo saber, então me conte. A chuva continua a cair, forte e incessante, como se lavasse a terra e o passado de Renan. Ele não sabia o que aconteceria a seguir, mas uma coisa era certa, a tempestade em seu interior agora tinha um alvo. E assim, enquanto o céu se abria em mais um clarão, ele se preparou para desbravar o caminho rumo à verdade. A pergunta que ecoava na sua mente agora se tornou mais clara. Estou pronto para enfrentar o que vem pela frente? Sem saber o que estaria por vir, Renan sentia a adrenalina pulsar, e com isso, uma nova expectativa. O que mais poderia ser revelado? A tempestade rugia ao redor da arena, enquanto Renan olhava para Gualter, pronto para descobrir a verdade que parecia estar tão próxima, mas ao mesmo tempo tão distante. O peso das palavras do tio reverberava em sua mente. Você precisa confrontar a verdade. Era um chamado, um convite a desvendar sua própria história. O que exatamente você quer me contar? A voz de Renan soou rouca, mas determinada. Ele buscou nos olhos de Gualter algum sinal de que estavam prestes a desbravar um caminho que mudaria tudo. O tio, com a expressão profunda e cansada, respirou fundo, como se estivesse se preparando para lançar uma bomba. Nos últimos anos, a nossa família tem carregado não só as glórias, mas também as cicatrizes do passado. O que o seu avô sofreu não foi apenas um erro, foi uma traição que ainda ecoa entre nós. Renan sentiu o coração disparar. Cada palavra de Gualter era uma facada no passado, e ele não tinha certeza se estava pronto para suportar aquilo. O que você quer dizer com traição? Seu avô? Ele foi acusado injustamente de um crime que não cometeu. Aquilo manchou o nome da nossa família. Mas ele nunca deixou de lutar por sua verdade, assim como você. O que estamos fazendo agora, essa competição, é uma oportunidade não só de vitória, mas de curar feridas que têm nos marcado. Um trovão cortou o céu em resposta, como que enfatizando a gravidade do que estava sendo dito. Renan olhou para o lado, buscando Zé, a alegria do momento anterior perdida na gravidade do que ele ouviria a seguir. Mas Zé estava ali, firme, como um pilar que oferecia apoio. Sentiu-se fortalecido. O que aconteceu com ele? Renan questionou, a voz tremendo entre a ansiedade e a esperança. Ele nunca contou sobre isso. Gualter moveu-se mais perto, a chuva espessa cobrindo seus traços, mas ele continuava ali, forte, como o próprio legado que tentava transmitir. Ele se feriu em batalha. As palavras são armas que podem ferir ainda mais que as lâminas. O que ele precisava era de um legado que nunca se perdesse. Você é parte desse renascimento, Renan. As palavras do tio ecoaram na alma de Renan. Ele finalmente percebeu que a competição não era apenas uma luta de vaqueiros, mas uma luta ancestral, um chamado para restabelecer a honra da família.
O que eu faço agora, para que o nome dele seja limpo? Renan perguntou, sem poder desviar os olhos do semblante determinado de Gualter. Continue a lutar, haja com coragem, enfrente seus medos, não apenas na vaquejada, mas em sua vida. Não permita que passado ou rótulos te definam. Um novo relâmpago iluminou o céu, e Renan sentiu a energia da multidão atrás dele. As vozes ao seu redor se misturavam em apoio. Ninguém ali estava apenas esperando para ver um vencedor. Eles estavam sedentos por mudanças, por um futuro onde a verdade prevalecesse. Ao olhar ao redor, Renan percebeu que todas aquelas pessoas estavam dentro de sua luta. Um sentimento intenso brotou em seu peito. Ele precisava se levantar não apenas para si, mas para todos que acreditavam na vitória da verdade. Eu vou fazer isso! Eu vou lutar e mostrar que a justiça é possível! Gritou ele, e sua voz se ergueu como um hino, ecoando força no ar pesado. Lute! Gritou Zé, levantando os braços em celebração. A multidão estourou em aclamações, vibrando como um só corpo. Renan virou-se para Gualter, com a determinação gravada no peito. As palavras do tio haviam desvelado não somente um passado doloroso, mas um futuro de esperança. Então, vamos juntos. Estou pronto para enfrentar o que vem, não só por mim, mas por toda a nossa história. Gualter sorriu, os olhos brilhando entre a chuva. Vamos! É tempo de quebrar as correntes que nos prendem. Juntos, eles se viraram para a arena. O som dos cascos ecoava nas orelhas de Renan. Havia um chamado pulsante naquele chacoalhar. A vaquejada, que antes parecia meramente uma competição, agora se tornava uma declaração de liberdade. Renan se aproximou do centro, voltando a atenção para o público que o observava com apreensão e esperança. Estamos aqui não apenas para competir, mas para fazer história e mostrar que a verdade e a justiça vão prevalecer. Se alguém deve carregar um fardo, que seja o peso da coragem e não da vergonha. Um murmúrio de concordância se elevou entre as pessoas, e no meio de tudo isso, Renan percebeu que sua verdadeira luta estava apenas começando. E como se tivesse despertado de um transe, a tempestade à sua volta começou a se dissipar. A luz do sol rompendo as nuvens tinha um poder transformador, trazendo um novo significado. Com a força renovada, Renan deu um passo à frente, onde um novo capítulo começava a ser escrito, não só para ele, mas para todos os que se atreveriam a lutar pela verdade e pela justiça de um legado esquecido. Não havia mais recuo, ele estava pronto, e os olhos da multidão se erguiam, mudanças já borbulhando no ar enquanto o futuro se moldava no horizonte. O que aconteceria a seguir não importava. A história de sua família estava prestes a ser reescrita, e Renan prometeu que faria valer a pena. Agora era a hora decisiva. O momento já era de coragem, a esperança, um novo alvorecer. E caro leitor, não se esqueça, é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.